Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa que trata de direito do consumidor, utilidade pública, prestação de serviço e muita informação. Em especial você, que é a razão principal do nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será Paulo Rossi, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT Paraná, a maior central sindical de nosso estado. Conheça seu trabalho, seus projetos, porque tenha certeza, o objetivo dessa central é bem representar você, trabalhador. Aguardem na sequência. Olá, amigos. Hoje a nossa conversa é com o presidente da União Geral dos Trabalhadores Paraná, Paulo Rossi. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo. E a gente de início gostaria que você comentasse um pouco. Hoje a UGT é a maior central do estado do Paraná, central que representa os trabalhadores. Como vocês conseguiram isso, Paulo? Bom, em primeiro lugar, Solomar, eu queria te cumprimentar todos os telespectadores do programa Uma Janela para a Cidade e dizer que a UGT ela cresceu com uma nova proposta. E a proposta dela não é aquele radicalismo e também nunca ligado diretamente àquelas outras causas que a gente pode chamar de causas dos patrões. A UGT ela tem uma proposta diferenciada e é por isso que cresceu tanto em todos os setores, desde a indústria, comércio e serviços. Então, no estado do Paraná, essa foi a nossa proposta, regionalizando todas as ações sindicais, e é por isso que está o resultado hoje. Paulo, geralmente as centrais sindicais elas têm um vínculo político. Como é que é a situação da UGT? Ela tem um partido que é adotado pela central? Como é que ela foi fundada? A UGT foi uma central que rachou de outras centrais ou aglutinou um grupo de trabalhadores para fortalecer? Como é que surgiu isso? A União Geral dos Trabalhadores, Solomar, ela tem uma história muito interessante. Primeiro, o vínculo partidário não existe nenhum. A UGT ela não nasceu dentro de um partido político como um braço sindical, ou seja, não tem partido A, B ou C. O que nós defendemos, a União Geral dos Trabalhadores, ela defende a participação política dos seus dirigentes, até porque as mudanças estão nos parlamentos principalmente. Então, nós incentivamos os nossos dirigentes a serem candidatos, tanto a vereadores, a deputados, e com isso nós temos avançado bastante, não somente no Paraná, mas em todo o território nacional. E a outra situação, a UGT não nasceu de um racha sindical, ela nasceu ao contrário, ela nasceu numa união de 3 centrais sindicais, que era a antiga Social Democracia Sindical, a CGT, a antiga Confederação Geral dos Trabalhadores, e a CAT, a Central Autônoma dos Trabalhadores. Essas 3 centrais sindicais se uniram juntamente com sindicatos independentes e ligados também a outras centrais à época e que culminou nessa grande união que é a União Geral dos Trabalhadores, presidida nacionalmente pelo Ricardo Patá, que é comerciário e presidente também do maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Então esse é um pouco de como que é a história da UGT. A UGT foi usada inclusive como exemplo em outros organismos internacionais, a própria CSI, a CSA, que é a Central Sindical das Américas, como um exemplo de como os trabalhadores, se unindo, podem fazer uma central voltada aos interesses da classe trabalhadora e prova disso que em 8 anos de existência nós já somos a 3ª maior central, mas caminhando já para o 2º lugar. Lembrando que na área de comércio e serviços, a UGT é a maior central sindical do país. Olha, você observe como a gente nota por que as coisas às vezes desenvolvem e deslancham, conforme está acontecendo com a UGT. Ela não tem uma corrente política una, são vários partidos que podem participar, os seus diretores, no sentido de defender as suas ideias, mas buscando um objetivo comum, aquele estabelecido pela central.
E mais um diferencial é que ela não foi um racha, uma briga interna de uma central. Ela foi uma união de várias centrais com trabalhadores independentes, entidades sindicais independentes, que surgiu a central. Por isso que então está explicado o crescimento dessa central, uma central nova que está se destacando no meio dos trabalhadores em todo o Brasil. Já é a terceira no Brasil. Aqui no Paraná ela é a primeira, né, Paulo? Isso, em número de sindicatos filiados, a UGT é a maior central, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho. Hoje já somos mais de 200 sindicatos somente no estado do Paraná, representando diversas categorias. Eu sempre falo, de Paranaguá até Foz do Iguaçu, você sempre vai passar em algum setor da economia e você vai ver um trabalhador indiretamente representado pela União Geral dos Trabalhadores. Se você sair lá do Porto de Paranaguá, ali da área portuária, o sindicato dos portuários, o sindicato da estiva, dos amarradores, todos esses sindicatos são filiados ao UGT. Se você passa num posto de combustível, está ali um trabalhador que é filiado indiretamente ao UGT pelo sindicato que é filiado. Se você vai numa área do serviço público, lá também tem lá. Numa área bancária, na área do comércio, os técnicos industriais, os telefônicos, outras categorias de prestação de serviço, o pessoal da limpeza, aqui de Curitiba, vários municípios do Paraná, está ali um sindicato representado e filiado ao UGT. E o trabalhador, indiretamente, ele é representado pela UGT. Trabalhadores cooperativistas, enfim, a gama de representação nossa, ela vai desde o comércio, da indústria de serviços, no serviço público. Então é por isso que a UGT tem crescido tanto. E é por isso, então, que nós sempre ressaltamos que quando os trabalhadores estão unidos, eles têm mais chance de ter mais benefícios. Paulo, seria importante também a gente levar um esclarecimento àqueles que nos assistem. A central, ela tem também federação filiada, porque a federação já é uma entidade de grau superior. Existe alguma federação filiada ao GT também aqui no Paraná? Sim, são inúmeras federações, Solomar, a Federação dos Servidores Públicos, a Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, a Federação dos Bancários, a Federação dos Comerciários e a Federação dos Trabalhadores Seletistas em Cooperativas. Então, esses grandes segmentos de trabalhadores aqui no estado do Paraná, principalmente dessa área agrícola, agropecuária, e de comércio e serviços, são filiados à União Geral dos Trabalhadores. Paulo, vamos conversar um pouquinho da situação atual que atravessa o nosso país e o nosso estado, o nosso município. Hoje, em todos os meios televisivos, falados, escritos, comenta-se que o Brasil atravessa uma crise. No seu entender, essa crise, hoje, quem vem pagando a conta é o trabalhador? Infelizmente, Salomar, como sempre, é o trabalhador que paga a conta. Nós estamos vendo o país, ele com essas pedaladas fiscais que aconteceram por parte do governo federal, essas medidas anticrise, mas que impactou aonde? No bolso do pobre, do trabalhador. Infelizmente, os governos passam, mas quem paga a conta de todas as crises de todos os governos tem sido o trabalhador. E não está sendo diferente no governo atual. Os trabalhadores estão sofrendo, o número de desemprego no país aumentando a cada dia. Nós estamos vendo em várias categorias das entidades filiadas ao GT, cada vez mais aumentando o número de desempregados, número de homologações no sindicato de rescisão de contrato, e se isso não é crise, eu não sei mais o que é. Então nós estamos vivendo uma grande crise e infelizmente quem está pagando a conta, mais uma vez, da incompetência gerencial do país, são os trabalhadores. O que não merecem. Os trabalhadores deveriam de ser valorizados, porque eles é que fazem a alavanca do crescimento do nosso país. E, no entanto, todas as crises, com todos os desmandos que é divulgado na mídia, quem paga a conta é o trabalhador. Isso não pode prosperar. Os nossos governantes, os nossos representantes dos legislativos têm que acordar para essa realidade, porque amanhã tem a votação e a população está ficando esclarecida, a população está sendo informada e, com certeza, aqueles que estão lá votando contra você, trabalhador, não merece lhe representar, porque nada mais os eleitos recebem uma procuração de você para bem representá-los e não para fazer o que estão fazendo no momento no nosso país. Ô Paulo, tocando na legislação atual,
a gente também observa que está sendo, às vezes no afogadilho das votações, aprovada uma série de medidas que nós não conseguimos entender muito bem. A respeito, por exemplo, da nova metodologia para que você receba um salário de desemprego, para que você consiga receber uma pensão por aposentadoria, como é que você viu essa alteração? Isso também não é mais um achaque aos trabalhadores, Paulo? Isso não tenha dúvidas, Solomar. Essas medidas provisórias, a 664, 665, editadas pelo governo Dilma, realmente eles foram, na minha opinião, eu sempre resumo, isso foi uma facada nos trabalhadores. A gente lembra que a presidente, na sua campanha pela reeleição, falou que não mexeria nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. Mas, infelizmente, essa vaca tossiu e essas medidas dificultam o acesso, principalmente dos jovens, ao primeiro emprego, porque quando você aumenta o prazo de trabalho para você ter acesso à primeira parcela do seguro-desemprego, num país, numa crise que está, numa onda de desemprego, quem vai ser penalizado? O jovem. Então, já que a gente fala tanto em estimular o emprego para o jovem, inserir ele no mercado de trabalho, quem está pagando a conta são esses. Outras são a questão da aposentadoria. A pessoa, para ter os benefícios sociais do INSS, cada vez mais dificultoso, aquela questão do cônjuge, a pessoa, né, faleceu o marido ou a esposa, sei lá o que for, mas principalmente o marido, são as famílias que estão pagando mais por isso. Outra questão dos pescadores que a gente tem aqui, principalmente no Paraná, questão do seguro defeso. Esses pescadores que chegam uma época não podem pescar e estão tendo dificuldade agora ao acesso ao seguro defeso. Então, se isso não é tirar direitos dos trabalhadores, eu não sei o que quer tirar. Então, nós estamos vivendo num país que, infelizmente, os direitos sociais, os direitos trabalhistas estão sendo esquecidos. Em troca do quê? Em troca do capital, cada vez mais um sistema capitalista no nosso país e que penaliza os trabalhadores que, infelizmente, são a mola propulsora desse país. Se o Brasil foi uma referência até então, foi graças ao trabalho dos trabalhadores. Com certeza, com certeza. Inclusive, em todos os países desenvolvidos do mundo, os trabalhadores são valorizados, são respeitados. O que não vem ocorrendo aqui, no nosso entender, no nosso querido Brasil. Paulo, seria importante também a gente conversar um pouco aqui, a sua visão sobre o fator previdenciário. Você acha que está sendo feita uma coisa que venha valorizar os trabalhadores ou, na verdade, é mais uma enganação? Eu acredito que é mais uma enganação para os trabalhadores. Esse fator previdenciário, ele começou lá atrás, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, persistiu durante o governo Lula, que inclusive criticava o fator previdenciário, dizia que se fosse eleito então presidente, iria acabar com o fim do fator previdenciário, algo que ele não acabou. O Congresso, à época, votou pelo fim, ele foi lá e vetou o fim do fator, e agora a Dilma persiste já nessa sua reeleição e agora com um novo fator que a gente chama 85-95. Mas essa fórmula, mais uma vez, ela prejudica os trabalhadores, porque quem começou mais cedo, automaticamente vai ter que trabalhar cada vez mais. Então isso penaliza, um jogo desigual. Por outro lado, a nossa Previdência, se ela não fosse, dizem os membros do governo que a Previdência está quebrada. Muitos especialistas, inclusive um especialista que é do próprio Partido dos Trabalhadores, partido da presidente Dilma, que é o Paulo Paim, senador lá do Rio Grande do Sul, ele diz que a Previdência não está quebrada coisíssima nenhuma. Ela está muito mal administrada e por isso que os trabalhadores estão tendo dificuldade ao acesso às aposentadorias e agora cada vez mais essas fórmulas mirabolantes dos governos que entram e que saem. Cada um vem com uma fórmula mirabolante para tentar cobrir os rombos de outras contas, né? E, por outro lado, a Previdência Social não tem o seu dinheiro reservado. Se todo aquele dinheiro dos aposentados, de quem está trabalhando, fossem direto para a Previdência Social, com certeza, Solomar, você, nosso telespectador, pode ter certeza, a nossa Previdência não estaria quebrada, conforme dizem os técnicos do Ministério da Previdência Social. Olha, Paulo, inclusive eu ouvi do próprio senador Paim que a Previdência ela não está quebrada
E se existisse uma gestão, o dinheiro da Previdência fosse para a Previdência, conforme você acaba de falar, não teria problema. É que o dinheiro vai para a construção de casa, vai para isso, vai para aquilo, até para desvios nesses escândalos que vem ocorrendo, dinheiro da Previdência pode estar sendo utilizado, que nós devemos de ficar de olho. Paulo, no tocante a essa alteração que houve aí, esse fator previdenciário novo, essa nova mudança, na realidade, com o passar do tempo não vai prejudicar, ele não vai ser mudando de uma forma que quanto mais tarde, mais prejudicial se torna ao trabalhador? Eu não tenho dúvidas disso, Solomar. Esse fator, qual que é a justificativa para esse fator 85,95? Que a expectativa de vida da população tem aumentado, mas a nossa qualidade de vida não tem aumentado. A nossa qualidade de vida, a gente vê os serviços públicos cada vez piores, acesso à saúde pior, acesso à educação, então nem se fale, né? Nesse país que se dizia um país da educação, é um país, infelizmente, que a educação foi deixada de lado. Então, para você aumentar a expectativa de vida, você tinha que ter qualidade no serviço público. Sim. Então, e quem paga com isso, mais uma vez, é a massa de trabalhadores desse país, são os empreendedores que pagam a Previdência Social, mas e que esse fator previdenciário vai dificultar cada vez mais a entrada do trabalhador, daquela pessoa que iria ser pensionista ao sistema da Previdência no Brasil. É interessante que você analise, que o Paulo acaba de falar, porque nós falamos de pensões, nós falamos de fator previdenciário, auxílio-desemprego, tudo, quem paga a conta é o trabalhador. Inclusive, eu tenho uma opinião que essas pensões que ocorrem de forma desleal com o nosso país, senhores de 90 anos casando com meninas de 16, deve ser corrigido os casos pontuais e não considerar o povo brasileiro todo que age de uma forma ilegal. Não podemos aceitar isso aí. Isso aí é um desrespeito a você que trabalha com toda a tranquilidade, por uma infelicidade acontece um acidente, não vai ter direito à sua família, pode passar situação miserável por consequência dessas mudanças. Paulo, um assunto que não poderia deixar de conversar com você é essa lei, esse projeto de lei 4330 que foi aprovado na Câmara. Ele já foi aprovado na Câmara porque está no Senado. Agora é o PLS 30, né, no Senado, que regulamenta a terceirização. Na sua visão, na visão da UGT, isso é bom para os trabalhadores ou eles estão fazendo de uma forma a enganar mais uma vez os trabalhadores? Bom, Solomar, esse tema ele é um tema muito polêmico, né? Dessa área de serviços e de terceirização. A União Geral dos Trabalhadores, desde a sua fundação, ela defende um marco regulatório para o setor de terceirização. O que seria esse marco regulatório? Seriam regras para que pudesse existir, vamos dizer assim, os direitos preservados dentro da terceirização. Ou seja, nós temos uma média no país de 10 a 12 milhões de trabalhadores da área de serviços. Agora, esse projeto de lei, o 4330, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que agora tramita no Senado, que é a Casa Revisora de Leis, ele é muito prejudicial aos trabalhadores. Por quê, Solomar? Porque ele primeiro dá ali margem para pejotização. O que seria a pejotização? Você deixaria de ser empregado numa determinada empresa para passar a prestar serviços por PJ, ou seja, você não tem vínculo empregatício, você vai passar a deixar de ter férias, 13º, fundo de garantia e a tua própria previdência social, teu tempo que deixaria de contar. Outra situação que nós vemos com muita preocupação são as famigeradas cooperativas de trabalho. Essas cooperativas de trabalho nós sabemos muito bem como, infelizmente, funciona no país. Você chega lá, chega um empresário com uma outra visão, que é a visão somente do lucro, ele vai dizer bem assim, olha, fulano, agora você vai ser dono do teu próprio negócio para prestar serviço para mim. Vamos montar uma cooperativa aqui. Só que na prática, esse empresário, ele vai ser o dono de verdade, vai ser a tal da gato cooperativa, né? Que vão pegar os gatos para botar lá
e o empresário dizer que presta serviço para ele. Inclusive, isso eu alertei num evento que teve da BRH, que estavam vários empresários, eu falei, vocês tomem cuidado com isso, porque a própria Ana Matra e o José Pastore, que é um grande economista no nosso país, ele já até alertou, pode ser um grande tiro no pé dos próprios empresários esse projeto de lei da terceirização do jeito que tramita no Senado. E outra questão que a gente levanta, a questão da representação sindical. Se você quer terceirizar, então pague os mesmos benefícios e os mesmos direitos do trabalhador da categoria preponderante. Então, quer terceirizar, por exemplo, na área de energia elétrica, pegue a convenção coletiva da categoria profissional lá e aplique os benefícios. Mas nós sabemos que não é bem assim que querem fazer essa lei. O que eles querem é cada vez mais pagar menos, pega o tal do PJ, não precisa ter registro em carteira e quem vai pagar a conta, né? Quem vai pagar a conta somos nós, infelizmente, trabalhadores. Só que isso, como eu falo e alerto, pode ser um grande tiro no pé dos próprios empresários, porque vai criar um passivo trabalhista enorme, porque vai entrar aquele trabalhador que se sentir prejudicado, por exemplo, numa cooperativa de trabalho, ele vai entrar na justiça dizendo, olha, eu quero meu piso salarial igual da categoria profissional. Pega lá um juiz, vai dar uma caneteada e aí lá vem o empresário que achou que ia ganhar dinheiro com a terceirização, no fim ele vai acabar tendo que fechar inclusive a empresa porque o passivo vai ser muito alto. Inclusive, Paulo, segundo o que se ouve na mídia e alguns estudiosos nessa área, não estariam regulamentando a terceirização, e sim precarizando o serviço, uma vez que participariam desse processo, não os 12 milhões que deveriam de ser regulamentados, seria em torno de 40 milhões de trabalhadores, porque abrangeria muitas outras áreas que não são comentadas no momento. Isso procede, Paulo? Eu não sei se chegaria tanto, até porque nós somos em torno de 60 milhões de trabalhadores registrados hoje em carteira no país. O que eu acredito é que esses trabalhadores não chegaria a 40, mas eu acredito que há uns 20 milhões de trabalhadores que entrariam nesse sistema da terceirização, da dita precarização, eu não tenho dúvida. Isso aí por quê? Porque os empresários iriam demitir cada vez mais e para tentar dizer que para cortar custos está terceirizando serviços. Nós pegamos aí grandes redes de televisão do país, vamos dizer assim, a velha mídia, os jornalistas, aqueles apresentadores, eles não são registrados em carteira, que fique registrado. Só tem um grande apresentador, né, aqui até da maior rede de televisão desse país, que é o programa dos domingos, ele é registrado em carteira por uma opção, mas a maioria desses apresentadores, jornalistas, são todos PJs. Então eles mesmos reclamam, eles falam, a gente ganha porque faz o contrato, mas pega aquele jornalista que ganha menos. Esses são top de carreira, já são estrelas, né? Mas aquele que está começando agora, imagine ele ser PJ, ganhar 2 salários mínimos por mês, e depois ele não ter direito a benefício social nenhum. É isso que nós temos que levantar e essa é a grande discussão e o grande debate que eu acho que nós temos que fazer junto ao Senado Federal e que retorna a matéria para a Câmara dos Deputados, os trabalhadores, através das suas centrais, seus sindicatos e federações e confederações, pressionarem o Congresso Nacional para que revejam essa famigerada a lei do PL 4330. Inclusive, Paulo, eu estive em Brasília recentemente, conversando com o senador Paulo Paim, ele está fazendo audiências públicas no Brasil inteiro, discutindo esse projeto que é o PL S30, que trata desse mesmo assunto. E a posição dele é clara, é que esse projeto seja extinto no Senado. Isso é possível, Paulo? Olha, se for extinto, eu não sei regimentalmente o que pode acontecer, porque como ele tramitava na Câmara dos Deputados, ele pode acabar retornando para a Câmara para que vote e depois retorne ao Senado. Então, eu não sei até que ponto o senador Paulo Paim ele pode colocar essa situação, até porque se foi votado na Câmara
Isso aí, então, é um projeto de iniciativa da Câmara dos Deputados. Então, tem que retornar para a Câmara para discutir. Então, eu não sei qual que é a linha de defesa dele, mas, se fosse possível, extinguir esse projeto do jeito que está, seria um grande favor que prestariam ao país. Segundo informações, parece que pode ser extinto se a maioria da Casa realmente votar contra, que esperamos que pense nos trabalhadores, que o Senado pense, a Câmara Alta pense nos trabalhadores, uma vez pelo menos, para que a gente possa realmente começar a respeitar com carinho aqueles que são eleitos pelo voto de todo o povo, para bem representar a gente. Paulo, mas as novidades não param por aí. Recentemente a gente começou a ouvir na mídia um assunto que, no meu entender, é estarrecedor contra os trabalhadores. As crises acontecem e existe uma proposta para redução de salário em troca da manutenção do emprego, Paulo. Isso é uma verdade, Paulo? Não somente é uma verdade, Salomar, como já é uma realidade. A presidente Dilma, mais uma vez, editou uma medida provisória permitindo a redução de até 30% nos salários dos trabalhadores. Infelizmente, isso é mais um golpe contra os trabalhadores. Por quê? Não se pode falar em crise em virtude de redução de salário. Por que o governo federal não estimula diminuindo a carga tributária de impostos? Agora, esse projeto de lei, ele vem atender o quê? A indústria metalúrgica. Mas se na indústria metalúrgica já tem os lay-off, que a gente chama, que é suspender temporariamente o contrato, para que reduzir salário? Então, essa medida provisória da presidente Dilma é mais um tiro contra os trabalhadores. E nós não podemos concordar, em hipótese alguma, com esse projeto de lei. Essa medida provisória da Dilma, ela simplesmente prejudica toda a cadeia produtiva, porque se um trabalhador ganhar menos, Solomar, o que vai acontecer? Você vai comprar menos, quem vai ganhar menos com isso é o comércio, o trabalhador não vai ter dinheiro para pagar a escola dos seus filhos, quem vai pagar com isso é a educação, vai sofrer com isso, então toda uma cadeia produtiva, ela vai sofrer as consequências. Ah, mas isso só vai valer por um ano até 2016, que é durante a crise. Isso é uma balela, isso vai ficar ad eterno. Essa história que vai ser uma exceção, na minha opinião, uma grande mentira, isso vai virar regra, assim como foi a história do banco de horas durante o governo Fernando Henrique. Ah, nós vamos fazer o banco de horas porque vai ser temporário, por uma situação emergencial. Até hoje tem o tal do banco de horas no nosso país. Mas a alegação dos defensores desse projeto de redução dos salários. Não, mas isso vai ter uma reunião, uma assembleia do sindicato da categoria para aprovar ou não. Nós sabemos que a força do patrão, ele vai chegar lá no empregado e vai dizer, você vai lá na assembleia, você tem que votar porque senão eu vou demitir todo mundo. O que vai acontecer? O trabalhador, infelizmente, vai ter que ir lá na assembleia para aprovar a redução dos seus salários. Então, infelizmente, nós só lamentamos que o país esteja tão mal administrado. Isso não pode prosperar. Não pode prosperar, porque, consequentemente, vai piorar a qualidade de vida dos trabalhadores, que já não é boa. Não é aquilo que nós queríamos que eles estivessem recebendo e passando a todos os seus familiares, lamentavelmente. Infelizmente, a realidade está aí, cabe a vocês analisar. Nosso tempo em televisão é limitado, Paulo. Eu gostaria que você tecesse suas considerações finais e dizendo que nosso programa está sempre aberto para você vir aqui e apresentar o trabalho dessa grande central que é a UGT, e em especial aqui no estado, uma vez que ela é a maior do Paraná. Só queria agradecer, Solomar, a você, ao espaço aqui no programa Uma Janela para a Cidade, o espaço democrático, e que os trabalhadores possam ter a sua consciência, que cada vez mais ou a gente se une para ter um país mais justo, um estado mais justo, ou cada vez nós vamos sofrer as consequências e as nossas futuras gerações que vão pagar por isso. Por isso, parabéns, Solomar, à sua iniciativa, ao seu programa, e que os trabalhadores, os empresários, as pessoas que nos assistem possam dizer, existe um outro caminho, um caminho possível. Obrigado. Ok, Paulo, obrigado. Um grande abraço a todos, até o próximo programa, se Deus quiser, e com certeza ele irá querer. Obrigado, Paulo.